Vimos na videoaula anterior, que no instante que a intensidade da força aplicada a F, sobre um corpo em repouso, e apoiado sobre uma superfície plana, ultrapassar o valor da força de atrito estático máximo, F, e, max, o corpo começa a deslizar, e a força de atrito passa a ser denominada de cinemática, dinâmica, ou deslizante. Seguindo as leis empíricas do atrito, descritas entre os séculos 17 e 18, por Amonton e Coulomb, o cálculo da intensidade da força de atrito dinâmico é análogo ao da força de atrito estático máximo, F, e, max, porém substituindo o coeficiente de atrito estático μ, e, pelo coeficiente de atrito dinâmico, μ, d. Ainda baseado nas leis empíricas do atrito, sabemos que a intensidade da força de atrito dinâmico F, d, é menor que a força de atrito estático máximo, F, e, max. Em outras palavras, logo após o corpo vencer o atrito estático, a intensidade da força de atrito diminui, permanecendo praticamente constante durante todo o processo de deslizamento. Se desejarmos que o corpo deslize com velocidade constante, devemos reduzir a força aplicada a F, logo após o início do deslizamento, tal que sua intensidade seja igual à da força de atrito cinética, garantindo assim que a resultante das forças na horizontal seja zero. Também é importante lembrar que após o início de deslizamento, se deixarmos de empurrar ou puxar o corpo, ele simplesmente irá parar, pela ação da força de atrito dinâmico, F, d. A tabela abaixo mostra o coeficiente de atrito dinâmico e estático para alguns pares de superfícies limpas e secas. Com relação a estes coeficientes de atrito, cabe aqui algumas observações. Primeira observação. Como já comentado na videoaula anterior, onde tratamos do atrito estático, na grande maioria dos pares de superfícies em contato, o coeficiente de atrito varia entre 0 e 1. Nesta faixa, a maior concentração está no intervalo entre 0,13 e 0,6. Valores fora desse intervalo são mais raros, como o caso do Teflon, que apresenta coeficiente de atrito muito baixo, em contato com outros materiais. Não é à toa que o Teflon é muito utilizado no revestimento interno de panelas e frigideiras. Segunda observação. Ao contrário do que é divulgado em muitos livros didáticos, não existe nenhum impedimento para que o coeficiente de atrito seja maior que 1. Um coeficiente de atrito com valor acima de 1, implica apenas que a força necessária para deslizar o objeto, ao longo da superfície, é maior que a intensidade da força normal no contato. Por exemplo, superfícies revestidas com borracha de silicone, ou borracha acrílica, têm coeficiente de atrito substancialmente maior que 1, podendo variar no intervalo de 1 a 2. Terceira observação. Embora muitas vezes se afirme que o coeficiente de atrito seja uma propriedade intrínseca dos materiais em contato, o correto é dizer que o coeficiente de atrito é uma propriedade do sistema, tais como polidos ou ásperos, secos ou molhados, lubrificados ou não, temperatura alta ou baixa, pressão, geometria da interface entre os materiais, dentre outros fatores. Uma superfície molhada, ou lubrificada, com certeza irá apresentar coeficiente de atrito significativamente menor. Por exemplo, o coeficiente de atrito estático entre o latão e o aço, com superfícies limpas e secas, é de 0,51. Mas se estiverem lubrificados, esse coeficiente cai para aproximadamente 0,19. O mesmo se aplica às superfícies mais polidas, onde, até certo limite, os coeficientes de atrito tendem a ser baixos. Quarta observação. O coeficiente de atrito estático, geralmente maior que o atrito cinético, podendo em alguns casos, serem iguais,
como o par de superfícies de Teflon, valendo 0,04. Isso significa que a força de atrito estático máximo, F(E) max, é maior que a força de atrito dinâmico, F(D), indicando que é sempre mais difícil iniciar o deslizamento de um corpo do que mantê-lo em movimento. Quinta observação. É um axioma da natureza que o atrito entre superfícies metálicas semelhantes é maior que entre superfícies de composição metálicas diferentes. Por exemplo, o coeficiente de atrito estático entre superfícies de cobre e cobre, que vale 1,6, é maior que o coeficiente de atrito estático entre cobre e ferro fundido, que vale 1,05, ou entre cobre e aço carbono, que vale 0,53. Sexta observação. A pesquisa e a aplicação do atrito e das forças a ele associadas tornou-se uma área muito complexa de estudo, principalmente ao procurarmos entender sua natureza em escala microscópica. Por essa razão, foi criada em 1966, um campo de estudo denominado tribologia, designado como a ciência e a tecnologia das interações de superfícies em movimentos relativos, bem como assuntos e práticas relacionados ao atrito, lubrificação e desgaste de materiais. Apesar de esse assunto fugir ao escopo do ensino básico, iremos mais à frente, ainda neste módulo, tratar superficialmente dessa área fantástica de pesquisa. Espero você na próxima videoaula, onde estudaremos a representação gráfica das forças de atrito estático e cinemático. Para acessar todas as videoaulas do módulo, clique no link da playlist, no canto superior direito de sua tela, ou logo abaixo na descrição. Se gostou do canal, inscreva-se, dê o seu like. Acione o sininho para ser notificado assim que for publicado novas videoaulas, e participe com seus comentários e sugestões. Até breve.